Livro de Jó, capítulo 19. Bildade havia construído o retrato mais detalhado do fim do ímpio. Cada linha apontada para Jó. E Jó respondeu. Mas Jó 19 não é apenas uma resposta. É o capítulo que contém uma das frases mais extraordinárias já pronunciadas por um ser humano, dita no pior momento possível, de onde menos se esperaria. Jó começou com cansaço e acusação direta. Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? E então uma pergunta que cortava a raiz do argumento dos amigos. Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Por que tanta insistência em provar que Jó havia pecado? Qual era o interesse dos amigos nisso? A resposta não dita era: a teologia deles dependia da culpa de Jó. Se Jó era inocente, o sistema deles desmoronava. Vocês pensam que são melhores do que eu, e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. A lógica circular exposta sem piedade. Você está sofrendo, logo você pecou. Você pecou, logo você está sofrendo. Sem saída. Sem apelação. E então Jó fez a acusação mais direta que havia feito até agora, pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo, e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo, ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas, elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Era uma declaração de guerra recebida, não enviada. Jó não havia declarado guerra a Deus. Jó dizia que Deus havia declarado guerra a ele. E ele estava apenas tentando entender por quê. E então Jó inventariou o abandono, um a um, categoria por categoria. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem, os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram, os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem, as minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado, e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca, os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam, assim que me levanto já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Irmãos, conhecidos, parentes, amigos, hóspedes, empregadas, servos, esposa, crianças, amigos íntimos. Cada círculo de relacionamento, do mais íntimo ao mais distante, havia se fechado contra ele. O homem mais rico e respeitado do Oriente. Não conseguia que um servo o atendesse quando pedia por favor. No meio do inventário de abandono, Jó fez o pedido mais simples e mais humano do livro: meus amigos, tenham pena de mim. Pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Não pedia que acreditassem em sua inocência. Não pedia que resolvessem o problema teológico. Pedia apenas compaixão, uma palavra, uma pausa, um gesto de humanidade. Pena. E os 3 homens que haviam viajado de longe para consolá-lo, continuavam acusando. E então, de dentro do abandono mais completo, de dentro de um corpo que era pele e osso, de dentro de uma vida cercada de muros, coberta de trevas, desprezada por todos, Jó disse as palavras: como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro. Ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Jó sabia que estava dizendo algo que precisava durar. Algo que as gerações futuras precisavam ler. E então, pois eu sei que o meu defensor vive. No fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença. Ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão. E ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. 5 afirmações crescentes sobre o que Jó sabia, via e desejava. O defensor vive. Ele virá. Neste corpo verei a Deus. Meus olhos o verão. Ele não será um estranho.
Era ressurreição. Era visão beatífica. Era encontro face a face. Séculos antes de qualquer doutrina formalizada sobre vida após a morte. Dita por um homem morrendo no Monte de Cinzas. E o capítulo terminou com um aviso aos amigos. Depois da declaração mais alta, Jó desceu para o mais prático. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Jó havia pedido pena. Havia declarado seu defensor. E agora advertia, o mesmo juiz que eu estou invocando para minha defesa, também julgará vocês, por suas palavras, por sua injustiça, por sua teologia que feriu o inocente. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Jó 19 contém o verso mais citado de todo o livro de Jó. Eu sei que o meu defensor vive. Mas é importante não arrancar essa frase do seu contexto, porque ela não foi dita num culto de adoração. Foi dita num monte de cinzas, por um homem coberto de feridas, cujo corpo era pele e osso, cujos filhos haviam morrido, cuja esposa o rejeitava, cujos amigos o acusavam, cuja pele estava sendo comida pela doença. Dessa situação saiu a declaração. E isso é o que a torna tão extraordinária. Qualquer um pode declarar seu defensor quando está saudável, próspero e rodeado de amor. Mas Jó declarou o seu defensor quando não tinha mais nada. Nenhuma evidência visível. Nenhuma confirmação externa. Nenhum profeta para confirmar. Apenas a certeza interior, pulsando dentro de um corpo que estava morrendo, de que havia alguém vivo que conhecia a verdade sobre ele. E que no fim, esse alguém viria. Séculos depois Paulo escreveria, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jó não tinha essas palavras, mas tinha a mesma certeza. E gravou ela na pedra, para que nós pudéssemos ler. Creia, Jesus te ama e Ele vive.